Nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor se revela através das coisas que Ele criou, através da natureza, né? A natureza carrega a marca do Criador. Então nós vemos na natureza que há criatividade, né? Que há diversidade. Nós vemos na natureza que há um propósito, uma razão para todas as coisas. A ciência vai explicando isso, de maneira que a gente compreende que o universo, ou aquilo, o mundo que a gente pode ver, ter contato de mais perto, existe uma inteligência, né, atrás de tudo isso. Então a natureza, ela transparece, né, essa sabedoria, essa criatividade, esse propósito de Deus. E além disso, a gente faz parte disso, porque nós também fomos criados e a gente também foi inserido nesse meio ambiente que nós vivemos. E Deus criou na natureza as estações, e cada estação traz uma mensagem para a gente, porque Deus não fez nada sem propósito, e cada estação é diferente, cada estação tem sua própria característica. Então, se nós olharmos a característica de cada estação, nós podemos encontrar aplicações para a nossa vida, né? E agora, dia 21 passado, aí de março, entrou uma nova estação, né? Qual que foi? O outono, né? Entrou o outono. E essa estação, ela tem umas características. Por exemplo, a Terra assim encontra-se quando entra o outono, bem iluminada, não é isso? E há noites e dias com a mesma duração. À medida que o outono vai acontecendo, os dias vão passando, a claridade vai mudando, né? E por isso também o calor. E aí vai acontecendo uma mudança no clima, né? Então vai acontecendo mudanças no clima. E esses efeitos, né, por exemplo, vai aumentando os ventos, vai reduzindo a temperatura, há uma incidência maior de nevoeiro, né? Vai diminuindo a umidade do ar. É uma estação em que muitos veem a beleza, né, das folhas secas que vão caindo, né? E também conhecida como estação das frutas. Então o outono carrega essas características, né? E eu queria falar um pouco sobre o outono de Deus, o outono da nossa vida, né? Aproveitando a entrada da estação. Então você abriu em Tiago, lá no capítulo 5, verso 7, né? Você vai ver aqui nesse versículo que fala das primeiras e as últimas chuvas, que traduzindo seria o outono e a primavera, né? Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede, o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Amém? Então Tiago, ele está falando sobre a necessidade de nós termos paciência nesse intervalo da vinda de Cristo. Nós estamos vivendo nesse intervalo. Jesus já veio na sua primeira vinda, se manifestou, morreu por nós, pelos nossos pecados, subiu aos céus, e agora nós vivemos esse intervalo até a segunda vinda dele. Nesse intervalo, ele diz que nós devemos ter a característica da paciência, aguardando a vinda dele, dizendo, em outras palavras, que nós devemos, com paciência, enfrentar as estações da vida, né? Nós formos prestar atenção na nossa vida, nós passamos por fases, figuradamente, de muito frio, de muito calor, de frutos, né? Fases floridas, né? Então, nós temos as estações também na nossa caminhada, né? Então eu queria assim, como Deus deixa a marca dele e a presença dele, o poder dele naquilo que ele criou, o que nós podemos aprender com o outono, né? Então o primeiro ensino que eu queria trazer é o seguinte: o outono nos fala sobre a importância de nos recolhermos, né? Por quê?
Porque o outono é caracterizado por aquela imagem. Se você jogar no Google lá, você vai ver a imagem do outono, a imagem de uma árvore que está soltando as folhas, que as folhas estão secas, não é isso? E nesse período é um período que a árvore se recolhe, né? Então caem as folhas, porque se aquelas folhas que estiverem na árvore sofrerem o efeito do inverno, elas vão morrer, e aí vai interferir na respiração da árvore. Então é necessário que a folha caia, para que venha outra, para que a árvore respire e venha mais forte. Caindo a folha, ela cai assim, na raiz ali, né, na parte de baixo da árvore, e isso aquece a árvore, fazendo com que a raiz seja protegida. E também aquela folha que caiu, ela se transforma em adubo, né? E alimenta a própria árvore. Então veja as razões, né, desse recolhimento, né, como é importante. Como é importante na nossa vida nós nos recolhermos, né? Olharmos para dentro da gente, fazermos um autoexame, repensarmos as nossas ações, repensarmos os nossos sentimentos, termos um momento de recolhimento. E nesses dias agitados que a gente vive, eu sei que isso é um desafio, mas é extremamente importante, né, que a gente também se recolha, a fim de nós nos autoavaliarmos, né? E essa autoavaliação deve ser feita hoje, deve ser feito no tempo presente. O ideal seria que a cada final de dia nós olhássemos para o dia que a gente viveu e fizéssemos um autoexame, né? Daquilo que nós acertamos, do que não acertamos, do que aconteceu, do que nós sentimos, de como nós agimos, de como nós reagimos. E aí, fazendo essa autoavaliação, assim como na árvore as folhas caem, nós deixarmos ir embora e sair aquilo que não é mais proveitoso naquele local, naquele momento, né? Porque a autoavaliação é proveitosa, assim como a folha na raiz é proveitosa, mas no braço da árvore, né, nos galhos, ela já não é mais proveitosa. Então nós fazermos essa autoavaliação e deixarmos ir aquilo que não serve para proteger o que é mais importante. Então no ensino do Evangelho, Jesus traz isso nessa passagem, por exemplo, do Sermão do Monte. Ele diz assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, que não sofra juízo. O que Jesus está querendo dizer isso? Que ao olhar para o nosso interior, muitas vezes a saúde para o nosso interior, a saúde para a nossa vida, só vai acontecer numa amputação, né? Só vai acontecer quando nós, ao enxergarmos algo dentro de nós cortarmos aquilo pela raiz, nós fazermos sumir aquilo da nossa vida, nós confessarmos para o Senhor e mudarmos de atitude. E Jesus está falando que muitas vezes a saúde vem só a partir de uma decisão radical, né? Então, se aquele local, se aquele ambiente, se aqueles relacionamentos, eles prejudicam o seu ser interior, estão prejudicando a sua vida, muitas vezes você precisa tomar uma atitude radical, de não mais ir ali, de não mais se relacionar dessa forma, não é isso? A atitude radical não é sempre na vida, mas há momentos que a única saída para que haja saúde na nossa vida é uma amputação. Por isso que Jesus está usando essa linguagem figurada, né? Então nós precisamos olhar para dentro da gente e perceber as fixações que a gente tem, os pensamentos que frequentemente nós temos e por que nós os temos, né? Olhar por que nós somos fixos em determinados comportamentos e pensar por que as coisas são assim, se isso não está trazendo bem para nós e se isso não nos aproxima de Deus.
E aí, como Jesus ensinou, muitas vezes é necessária essa amputação. Então, olhando para dentro de nós as fixações que nos afastam da comunhão com Deus e nos afastam da comunhão com o próximo. Por exemplo, nós temos malquerências dentro da gente, né? A gente tem implicância com certas pessoas, às vezes. Por quê, né? Por que essa malquerência habita tão forte no nosso coração? Olharmos, por exemplo, as preguiça de orar, preguiça de ler, preguiça de conversar com Deus, preguiça de lidar com as coisas do nosso coração, os adiamentos que a gente faz. Não, amanhã eu resolvo, não, amanhã eu lido com isso, amanhã eu procuro e peço perdão, e vai adiando coisas importantes, né? Por que esses adiamentos estão presentes dentro do nosso coração? O egoísmo, porque muitas vezes nós nos preocupamos apenas com os nossos problemas, e a gente, vendo o outro que está do nosso lado sofrendo, a gente não estende a mão, a gente não ouve, não procura, não dá um passo na direção. Por que isso acontece, né? Às vezes a indiferença, as vaidades, as nossas vaidades, os nossos caprichos, né, dentro do nosso coração, a nossa prepotência muitas vezes. Então, quer dizer, há muitas coisas que a gente poderia dar nome aqui, que podem estar dentro do nosso coração e que precisam ser deixados, assim como a árvore deixa aquelas folhas que não mais servem para aquele momento, e ao deixar e ao amputar, a gente encontra saúde. Porque quando a árvore faz isso, caindo as folhas, ela faz um renovo na sua vida, né? É um movimento para a vida, ainda que a princípio pareça um movimento que indique perda, mas essa perda, ela vai renovar essa planta, assim como a gente, fazendo amputações necessárias, aparentemente parece uma perda, mas trará saúde para a gente lá na frente, produzirá vida para a gente, né? Então, o que você precisa deixar ir? O que você precisa amputar na sua vida para proteger o que é mais importante? O que é mais importante do que a nossa relação com Deus, né? O que é mais importante ao desenvolvimento da nossa comunhão com Ele, que nos dá direção, que responde às nossas orações, que nos abençoa, que nos dá suporte para enfrentar o que a vida traz. O que é mais importante? O que é que está atrapalhando isso, né? Então, isso só vai acontecer se nós nos recolhermos. Assim como no outono a árvore se recolhe para produzir vida para ela mesma, nós, fazendo parte da natureza, também precisamos nos recolher e fazer esse autoexame para que a vida também aconteça dentro da gente, haja um renovo dentro da gente, né? Segundo o ensino que o outono traz para a gente, é que o outono nos fala sobre o amadurecimento dos nossos frutos, né? Então, o outono é conhecido como o mês das frutas, né? Porque o clima, ele torna possível, propício a produção de diversos frutos, né? E além da gente aproveitar o aroma, o sabor das frutas, a gente sabe que muitas frutas têm o poder de cura, né? Nos ajudam na nossa saúde. Eu não conheço nenhum nutricionista aqui que não indique fruta para a pessoa comer, não é? Faz bem. Então veja, o texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, diz assim: junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esse texto, essa ideia, esse texto vai se repetir lá no Apocalipse, quando diz, de forma figurada, em que a árvore da vida, o homem terá acesso novamente à árvore da vida, e as nações serão curadas pelas suas folhas, né? A árvore da vida é essa relação com Deus. A árvore da vida é o que nós temos a partir de Cristo, né? Aonde nós recebemos a cura. E por isso é importante que a gente olhe para dentro da gente e perceba os medos, perceba no nosso coração as dúvidas,
os movimentos repetitivos dentro da gente, né, para que a gente possa também assumir um compromisso com Deus e com a gente mesmo, de receber cura da parte do Senhor. E o que a gente amadurece nessa reflexão? A gente amadurece as ideias, não é isso? A gente amadurece o nosso caráter, a gente amadurece as nossas emoções, as motivações, e a gente identifica dentro da gente aquilo que nos atrasa na vida, o que nos atrasa na nossa relação com Deus, que nos atrasa com relação ao próximo. Na verdade, o amadurecer desse fruto, que uma vez o Espírito Santo habita em nós e quer formar, então aquilo que precisa para a formação de fruto já está presente, que é o Espírito. Mas nós precisamos amadurecer essa relação para que o fruto apareça do lado de fora da nossa vida, não é isso? Então, que fruto é esse? É o fruto do Espírito, que o Espírito quer formar em nós. E qual é? Você sabe: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, não é esse? O fruto do Espírito nada mais é que a formação do caráter de Jesus na nossa vida, porque Jesus, no seu caráter, apresentava o amor, a alegria, a paz, a paciência, e aí vai, né? Então, o fruto do Espírito é a formação do caráter de Jesus na nossa vida. Agora, isso só acontece quando nós cooperamos para o amadurecimento desse fruto, que primeiro vai acontecendo dentro, como acontece na árvore, mas que no tempo próprio o fruto se apresenta do lado de fora. Não adianta nada a gente receber os conceitos aqui, guardar dentro e não praticar, e não apresentar do lado de fora a paciência, por exemplo, né? A tolerância, por exemplo, e aí vai. Então, quando a gente se entrega a esse amadurecimento, assim como no fruto que a gente pega, nós vamos encontrar o aroma, nós vamos encontrar o sabor, nós vamos encontrar a cura. Ou seja, se a nossa vida amadurecer nesse processo de relação com Deus, da formação do Espírito, do fruto do Espírito em nós, nós vamos ser pessoas que vão apresentar um bom perfume, aonde a gente convive, com quem a gente se relaciona, onde a gente trabalha, na família, na amizade, né? Nós vamos apresentar sabor, né? O sabor que a gente encontra hoje no dia a dia é um sabor um tanto amargo, né? De intolerância, de preconceito, de discriminação, de violência verbal. É isso que a gente encontra. Mas não é isso que Cristo espera que a gente apresente do lado de fora, não é? Então o fruto precisa ser amadurecido. O que nós estamos fazendo para que esse fruto apareça? Nós temos nos recolhido em oração, né, conversado com Deus a respeito daquilo que nós temos consciência que nos falta, daquilo que em nós precisa ser melhorado, daquilo que nós temos consciência, né, que nós já sabemos. A gente esconde, tenta esconder, mas a gente sabe como é o nosso temperamento, né? A gente sabe como as nossas questõezinhas aqui dentro, né? O que nós temos feito? A gente tem trabalhado isso em oração, a gente tem, por meio do Espírito, né, pedindo que nos visite, forme esse fruto, clamado a Deus para isso. Então essa é mais um elemento que o outono nos ensina, né? O amadurecimento do fruto em nós. E o último ensino, o outono nos fala da importância de nós nos prepararmos para uma nova estação, porque o outono é uma estação de transição, né? Nós saímos do verão, que é uma estação brusca, né? Teve lugares que, se eu não me engano, fez 41 graus, e tem no nosso país outros estados que fazem até mais, não é isso? Lugares fora do nosso país que nunca alcançaram a temperatura que alcançaram, né, nesse ano que passou. Então é uma estação brusca, de muito calor. Aí a outra estação é o inverno, que é outra estação brusca,
Mas para que faça o verão vá para o inverno, existe uma estação de transição, que é o outono, aonde o clima vai mudando, vai esfriando, vai se preparando para a entrada do inverno. E então na nossa vida também, não é isso? Como é que na nossa vida o outono de Deus se dá dessa forma, de transição? É quando nós refletimos naquilo que nós passamos. Então eu passei por uma situação, já passei por ela, eu reflito nessa situação, aprendendo ou buscando aprendizado no que ela pode me ensinar ou me ensinou, e aí eu vou me preparando para a próxima estação, por aquilo que vem. Mas quando a gente não faz essa reflexão, nós corremos o risco de sair do verão para o inverno, né? Então precisa dessa transição na nossa vida. Isso significa, porque a vida é dinâmica, porque a vida ela implica em movimento, porque a vida ela joga para frente, não é isso? Caminha para frente. Nós não podemos ficar presos no passado. O passado já passou, o passado nós não temos mais acesso. O que nós podemos fazer é a mudança do efeito do passado no presente e no futuro. Mas não dá para mudar o que passou. O que passou já aconteceu, já aconteceu. Mas nós podemos refletir sobre o que aconteceu. E no presente nós podemos refletir no que a vida está trazendo hoje. O que a vida trouxe hoje para você? O que aconteceu nesse dia, né? E o que nós podemos aprender para que isso possa nos preparar para a estação seguinte, que é o amanhã, que é o mês que vem, que é o ano que vem. Não é isso? Naquilo que vai se apresentar como futuro para a gente, né? Então, o outono, ele apresenta mudanças, né? Há uma mudança da estação anterior, que era o verão, para que possa chegar a nova estação. E a nossa vida também é composta de mudanças. Você não pensa mais como você pensava aos seus 20 anos, né? Não pensa mais. Por quê? Porque é a mudança mesmo. O correto é isso mesmo. Nós vamos amadurecendo, nós vamos pensando de acordo com a fase que a gente está vivendo, né? Isso é muito saudável, tem que ser assim mesmo. E é impossível alguém que viva na presença de Deus, que busque a Deus, que leve em conta a vontade de Deus, é impossível que essa pessoa não sofra alteração na sua vida. Porque relacionar-se com Deus é ser confrontado diariamente. E quando você dá razão a Deus, diz: Senhor, o Senhor está certo, e Ele sempre está certo, então haverá transformação, mudança na nossa vida. Então o outono de Deus apresenta para nós que nossa vida deve ser composta por mudanças, né? Por transformações, uma vez que a gente se relaciona com Ele, né? Como a gente leu, né? Que nós somos transformados de glória em glória. O salmista ele diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, não é isso? Então o que ele está dizendo? Nascer de um novo tempo, né? O salmista está expressando a renovação da nossa vida. Hoje eu estou chorando, hoje eu estou apertado, hoje é difícil, mas as coisas mudam. O sorriso vem amanhã. Não sei quando que esse amanhã, não necessariamente será amanhã, né? Mas é o amanhã. As coisas mudam. Se não mudar a situação, vai mudar a maneira de eu lidar com a situação, a maneira de eu sentir a situação, a maneira de eu entender a situação, né? E aí, consequentemente, vai mudar a maneira de agir, né? Às vezes a situação não muda em si, mas muda aqui dentro, como eu lido com ela, né? E aí as coisas mudam. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, que ela foi fruto de uma conversa com alguém que eu amo muito, trago no coração, e a gente conversando sobre o outono e trocando ideias. Daí no fim eu fui anotando, fomos conversando e saiu, né? A gente ficou assim até surpreso de tantas coisas que essa estação traz para a nossa vida, né, e nos ensina, né? Então Deus, no seu poder criativo, Ele deixa a sua marca.
Deus criou as estações e, olhando as estações da natureza, nós podemos aprender para a nossa vida, para a nossa existência, né, algumas coisas. E o que nós vimos hoje? Que o outono de Deus nos ensina a importância de nos recolhermos ao autoexame e à autoconfrontação. É importante que a gente faça isso, né? Que é tempo de amadurecer os frutos que o Espírito de Deus quer formar em nós. O Espírito já habita em você, mas a cooperação é o desejar, o abrir-se para o amadurecimento. E a importância de nos prepararmos para a chegada de uma nova estação, porque a vida se movimenta, a vida vai para frente, ela é dinâmica, não é isso? Então o outono de Deus, ele nos leva necessariamente para uma nova postura diante da vida, né? Assim como no clima e no tempo que a gente está vivendo, a gente percebe a mudança. Até uns dias atrás ninguém estava vindo para a igreja de blusa, né? Hoje a gente já está começando a tirar lá do guarda-roupa, né? Mudança. E assim na nossa vida também. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor deixou impresso na natureza. A Tua presença, a Tua mão, a sabedoria do Senhor. E olhando com os olhos de quem crê em Ti, de quem tem convicção de que o Senhor está vivo e intervém na nossa vida, está bem perto de nós, a ponto de nós podermos tocar o Senhor, nós podemos enxergar as lições que o Senhor deixou para cada um de nós, Pai. Refletindo, Pai, sobre esta estação que entrou agora nesses dias e estamos vivendo, nós vemos a importância de tudo isso que nós transmitimos aqui, compartilhamos. Eu peço, Senhor, que ao ouvir essa palavra, possa provocar em nós uma reação santa, possa provocar em nós o desejo de olhar para dentro, de deixar ir aquilo que não serve para preservar o mais importante, e de nós, ó Deus, aguardarmos a nova estação que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor, que aplica a Tua palavra em cada coração, possa aplicá-la no coração de cada um que está aqui, conforme o contexto, conforme o seu dia a dia, conforme aquilo que vem vivendo. Assim eu peço, Senhor, e juntamente peço que a Tua bênção esteja sobre cada um aqui. Leva-nos para a nossa casa, debaixo da Tua proteção. Dá-nos um sono, Pai, que possa renovar as nossas forças, e amanhã nós possamos levantar bem juntinho do Senhor e caminhar junto do Senhor, em nome de Jesus. Amém.